tem que ser uma coisa dialética, né? Mas o tanto que as Exatamente. outras áreas, isso eu estou falando da riqueza que eu estou vendo, né? Eu posso estar empolgado ali com... Não, mas eu fiquei empolgado com a sua empolgação, porque essa sua análise é muito interessante. Você pode pensar assim, aqui, né, a psicologia e a ciência da informação entrando para trabalhar uma causa de um objeto psicológico, e ao mesmo tempo aqui a ciência da informação e a psicologia entrando para trabalhar uma causa de um objeto. E isso é que é transdisciplinaridade. Isso que é, o objeto passa a ser interdisciplinar e as disciplinas trabalham juntas e elas se fertilizam, que é a ideia de a gente pegar e reprocessar a psicologia e devolver para a psicologia coisas que a gente pensou. E a psicologia fala, isso a gente já fala há muito tempo, mas isso aqui é legal. E é como eu falei, assim, eu não estou pegando tudo, eu pego um pedacinho. Esse negócio aqui do Jung, do símbolo, é muito legal. Isso serve para mim. Mas o que, que eu vou devolver para o Jung? Olha, eu acho, aquilo que a gente já conversou várias vezes, eu acho que tem um equívoco que astavanca o progresso do Jung, que é essa dimensão mística, transcendente, platônica da ideia de arquétipo. Enquanto a teoria junguiana fica presa aí, ela não vai evoluir num determinado campo. É a ideia das causas, né? Não considerar outras causas para esse fenômeno. Da mesma E forma... sai, Oi? não, e sai daquela, talvez daquela, das bases, né? Biológica, Sim. histórico, social e cultural, né? O tanto também que às vezes a área entra tanto ali dentro, né? E fica muito biológico, né? Uhum. E é algo que talvez, né, possa contribuir essa coisa mesmo dessas outras dimensões, né? Sim, Fazer sim, uma sim. linha ali que amarra. E ficar buscando o arquétipo no biológico também não vai acontecer. Porque você pode achar comportamentos, etologia, né? Aspectos etológicos. Aquela outra aula que eu dei que você fez, eu acho que você fez, que eu mostro o sabiá, a diferença do sabiá e o bem-te-vi. Não? Não. Eu tenho essa aula em algum lugar, eu não sei, em algum desses negócios que eu dei, tem a diferença, por exemplo, entre, a gente pode pensar em termos de arquétipo ou em termos de meme, entre o sabiá e o bem-te-vi, como é que funciona. O sabiá, ele é um tipo de passarinho que tem na América do Sul inteira, mas se você pega, por exemplo, o sabiá e colocar o sabiá com outros passarinhos, um ovinho de sabiá para ser criado com outros passarinhos, ele vai nascer e ele vai aprender a cantar o canto do outro passarinho. Digamos que ele nasce com uma predisposição, ele é muito humano nesse aspecto, para ser colonizado pelos memes dos outros passarinhos. Depois você tira, coloca ele no meio do sabiá, ele vai reaprender, vai ser um mau cantor de sabiá, mas ele vai aprender a sabiazar, né? Lembrando dos Mamonas Assassinos, sabiá sabia sabiazar como os outros sabiás, né? Então ele vai aprender a sabiar mal, mas vai. Agora, o bem-te-vi, você pode pegar um ovo de um bem-te-vi daqui, um ovo do bem-te-vi da Argentina, né, e colocar num ninho de outro passarinho, ele vai crescer, ele vai cantar igual o bem-te-vi. Então, digamos que na estrutura dele, ele tem muito mais etologicamente, muito mais um condicionamento genético do que a dimensão memética, cultural. O ser humano é muito parecido com o sabiá nesse aspecto. Ele é muito mais permeável ao que a gente pode chamar de cultura, de memes, de formação, né, de X, de Capchum do Narakacheika, o nome que eu quiser dar, o desodorante que você põe no pastel, né? Você pode botar o nome que você quiser nisso, mas esse conteúdo ele é muito mais permeável. E se a gente ficar procurando arquétipo no biológico, porque a etologia diz que os patinhos seguem a mamãe e os patinhos têm medo do gavião, isso é legal. Mas o ser humano não tem medo do gavião e do patinho. Ninguém garante que, pensando na Anísia da Silveira, né, as estátuas das grandes mães e as pinturas das grandes mães que a Adelina pintava, aquela paciente psiquiátrica, né, que foi adolescente para o hospital, passou 40 anos internada, né, e quando recebeu o papel começou a fazer mães monstruosas, mães com garra de siri, mães com cara de cachorro, né? A gente não pode afirmar que aquilo vem de uma dimensão epigenética, né? Que aquilo ali veio do gene dela. Pode ser cultura, né? Ela está recebendo Isso informação que do eu ia que é comentar, o mãe desde que complexo nasceu. cultural, né, talvez Os está complexos predominante. culturais, sim, que é uma outra discussão, que é uma discussão interessantíssima, né, que a gente poderia trazer, não cabe nessa aula, mas é muito grande, né? Eu até citei na minha tese, né, a gente pode até comentar, mas não dá, é muita coisa, né? Mas então eu acho importante essa discussão toda vir, né, à tona, e esse é o espaço para isso.
E eu acho, sim, as cotas, para voltar nisso, né? Esses insights, tudo para dizer que seu insight é muito bom. Eu acho que é isso mesmo. E cada um de nós pode fazer isso. Eu acho que a Eliane quer falar. Não é, Eliane? Não? Eu achei que ela queria falar. Mas, enfim. Eu não sei se a gente não está fazendo perguntas, a gente está comentando, né? Mas eu acho muito importante isso. Mas alguém tem algum comentário? Bom, se ninguém tem algum comentário, a gente pode ir caminhando para encerrar. No encontro que vem, eu queria agradecer muito a Jéssica, fez uns comentários legais, eu não tive tempo de traduzi-los e contar para vocês, mas ela fez lá no chat, depois vale a pena ler, né? Ela não está podendo participar sincronamente, mas fez uma contribuição bem legal para o nosso debate, vale a pena ler lá depois. Amanhã, eu não sei se eu vou fazer desse mesmo jeito com slides, talvez eu apresente menos slides para a gente conversar mais, né? Eu precisava dar um visual geral, conversar mais sobre os conteúdos, então eu vou pegar uns recortes de alguns conceitos, né, botar só para a gente ter uma base para conversar, ou então talvez nem fazer isso, fazer anotações sobre esses pontos que eu queria falar e um ou outro slide ilustrativo, mas para a gente discutir mais sobre as bases, digamos assim, que a gente utiliza no Jedi. Então eu vou começar a trabalhar com representações sociais, que acho que foi de onde tudo veio, né, dentro da nossa discussão do Jedi, entender como que a gente coletivamente constrói determinadas representações sobre o mundo e sobre as coisas no mundo, e como a partir daí a gente constrói conhecimento. Então a gente vai falar disso, vai incorporar outros elementos, acho que isso interessa a Gisele de uma forma especial, né? E a partir daí ir desdobrando em outros conceitos. Então, eu prometo não falar tanto e que eu quero ouvir mais vocês no próximo aula. Eu falo sempre isso, mas eu sempre faço igual o Gustavo Saldanha, né, Lili? Eu vou deixar vocês falarem, eu falo pra caramba disso, mas eu espero que amanhã eu consiga deixar vocês falarem, que eu acho que é muito rica a nossa conversa. Mas essa sua base toda é importante, Cláudia, para depois, né, eles poderem discutir. Então, eu acho que está bem, bem conduzido. Jesus te dê a vitória. Gente, um beijo, então, grande. Um abraço. Obrigado, gente. Até amanhã. Gente, até amanhã. Obrigada. Obrigado tchau, tchau. Tchau, Tchau, até amanhã. Obrigada.